pessoal, ontem, antes de dormir, né? Pensei comigo mesmo, por que não narrar alguns fatos, algumas situações nos meus momentos. Aí eu indaguei, por que não? São coisas que podem ser úteis para alguém, encorajar alguém, inspirar alguém. Não custa nada. Eu acho interessante iniciar nossa conversa dizendo que na matéria que eu coloquei sobre o luto, lembrei de algumas passagens minhas sobre o luto. Eu coloco no, na descrição deste vídeo para vocês verem a série do luto que conversei com a psicanalista Gisele Noronha. Foi muito instrutivo e espero que vocês, depois de ouvirem este meu relato, possam voltar a ver, ou pelo menos ter curiosidade de assistir. Quem não viu, ter esta curiosidade para poder acrescentar mais este conteúdo que eu estou colocando com vocês aqui. Luto, para mim, é umas circunstâncias que vão e vêm durante o meu decorrer dos anos que passei entre a juventude e a fase adulta. Um pouco da fase juvenil, eu digo que eu já tinha uma noção de não ser pleno, no sentido de poder conseguir obter tudo que qualquer criança poderia, não no aspecto, na concepção de que posso ir e vir, ser independente de uma outra pessoa. Né? Na verdade, de fato, sempre tive essa noção de depender dos outros. Quanto mais você tem essa noção, quando tem essa estrutura de saber lidar com isso, torna-se mais fácil as coisas. E o período que eu fiquei, principalmente na minha adolescência, internado no hospital para fazer as primeiras cirurgias, foram fundamentais dessa dependência, não ser só duelo familiar. E isso foi primordial, porque foi um choque emocional de ter que lidar com pessoas estranhas e ter que estar dependendo dessas pessoas estranhas, mesmo sendo profissionais familiarizados com pacientes com muita dependência, todos os dias lidando com elas e podendo oferecer uma assistência para todas as necessidades. Eu, como paciente, não tinha essa noção no início. Então, era estranho para mim quando tive que hospitalizar e ficar internado por meses ou mais de um ano, dois, quase três. Eu percebi que o meu convívio não poderia ser somente dentro da esfera familiar. Eu tive que lidar com isso. Eu tive que lidar também com a dificuldade da língua. Por incrível que pareça, no período em que eu fiquei internado, falava pouco português. Porque a colônia japonesa, na época dos anos 70, era bem fechada, principalmente as crianças não tinham tanta miscigenação. Então, no convívio familiar, a língua principal era o japonês. Sou de uma família japonesa bem conservadora. Então, filho de imigrantes que vinham do campo, né? Eram camponeses lá no Japão. Na década de 50, eles vieram e começaram a trabalhar nas lavouras de café. Então, todo esse ciclo de lutar contra uma cultura totalmente diferente, clima diferente,
comida diferente. Não era fácil para quem vinha, não como opção, mas por necessidade mesmo, de sobrevivência. Na época, havia uma tremenda escassez de oferta de emprego no Japão. Então, a única opção seria ser exportado, literalmente, com todos os benefícios do governo japonês, para algum outro lugar e depois você que se vire para se manter, né? Então, foi isso que aconteceu. E aqui, por sua vez, o Brasil ainda tinha muita escassez de mão de obra e a colônia japonesa foi, foi uma das saídas para que o desenvolvimento da produção, da cultura do café, do cana-de-açúcar, né? Então, foi assim que os meus pais vieram, cada um com a sua família. Quer dizer, meu pai nem tanto, porque a família do meu pai ficou lá no Japão. Os meus avós paternos ficaram no Japão. Os irmãos, os meus tios da parte de pai também, todos ficaram lá. Não vieram. Os que vieram foram sobrinhos, primos, apenas parentes, não tão próximos, conhecidos, que, que meu pai tinha contato. E ele, não tendo opção, veio se estar no Paraná. Ao contrário da minha mãe, que veio com meus avós maternos e os irmãos, todos os irmãos, muitos irmãos. Era uma família bem numerosa. Não tinha ainda o controle de natalidade que começou a ser implantado nos anos 80 no Japão. Então, a família japonesa, antes, na década de, até no máximo na década de 50, não tinha esse controle de limite de filhos por casal. Mas, enfim, aí eles vieram, a minha mãe com a família, e começou na lavoura, e assim seguiu-se a roda do tempo. Bom, voltando ao meu relato um pouquinho mais no período próximo à década de 70 e 80, foi de fato o período em que foi a base daquele que sou. Essa questão que eu tinha dito sobre o luto anteriormente, agora eu sei que são fases que volta e meia você começa a lidar com ela de novo. De uma maneira diferente, mas com aspectos semelhantes. Engraçado isso, né? Mas é isso. É como se fosse um ciclo que passa e que volta. Sempre uma renderização. E esse detalhe de convivência, você precisa se adequar às suas necessidades e poder entender como funciona esse mecanismo. Porque eu entendo como se fosse um mecanismo. É como se fosse uma máquina, né, que tem sua estrutura de funcionamento, ou até do corpo humano por si só, que você tem toda uma estrutura, né, para que funcione. Mas aí que está, mesmo tendo toda uma estrutura que possa funcionar, sempre terá uma diferença para cada estrutura, que é individual. É a compreensão, a conscientização. Então, uma pessoa que passar por uma situação similar pode não ter as mesmas oportunidades por faltar a compreensão de como você pode lidar com aquilo que está em sua volta. Então, essa sensibilidade é a vida que vai proporcionar. E qual a metodologia a ser empregada?
Se eu soubesse, eu ia vender esse segredo. Não se compra essa experiência, mas você pode tentar contribuir para que todos, não digo, talvez não seria possível toda forma de vivência possa ser adequada à metodologia que eu tenho tocar a vida. Também nem é esse meu propósito. Mas, enfim, é troca de experiências. Bom, de fato, ser dependente requer uma sensibilidade de saber que é dependente, que, como a própria Gisele Noronha disse em uma das partes da entrevista que eu tive com ela, apostar. Apostar em si. Jogue as suas cartas na mesa, escolha as melhores cartas que você tem e acredite, aposte em você, valorize o que você é. Não se deixe abater com as diversidades. As dificuldades vão surgir, sim, e muitas dificuldades, mas sempre pode ter certeza, para cada dificuldade tem uma saída. É não se desesperar e não fazer com que, não deixe que o medo tome conta das oportunidades que você vai deparar. Para o pai, a mãe, você também tem que acreditar em você. Tá, tudo bem. Tem alguns pais, tem algumas mães, duvido das competências e é difícil, né? Se tivesse caminho, se você estiver numa estrada em que você tiver que prosseguir ou retroceder, siga o caminho. Você sempre alcançará um lugar melhor. E quando você só fica num lugar em que você acha confortável, você vai perceber que com o tempo o caminho que você achava confortável, o lugar que você achava confortável, o lugar que você achava o ideal, não é mais. O que tenha que ser melhorado. Então, abrace esse desafio de melhorar sempre. Que não deixe que a comodidade sucumba à possibilidade de ser melhor. E dessa forma, também é essa posição que eu coloco para mim mesmo, desde que eu conheci a minha dependência, de estar sempre na dependência de alguém. Então, essa dependência que eu volto a colocar é exatamente isso que eu, de alguma maneira, quero explicar como é, na minha concepção plena de sucesso, seria quando você consegue harmonizar, você consegue desfrutar tudo da melhor forma possível, com saúde. Não no sentido físico do termo, mas no sentido mental. É claro, melhor seria se as duas coisas estivessem juntas, mas no meu caso não. Então, entre uma e outra, eu prefiro ter, com certeza, uma plena saúde mental. Então, voltando à questão do sucesso, dentro dessa saúde mental, poder conquistar sua autonomia. Talvez você consiga obter pleno sucesso, talvez somente uma parte do seu objetivo, talvez isso, nem isso. Se alguém estiver ouvindo e se identificar com estas situações, antes de mais nada, eu digo, melhor ter tentado do que não ter tentado. Melhor ter apostado do que deixado de utilizar todas as fichas que você tem nesta aposta da vida. Aí essas fichas sem utilizar não são de nada. Não tenha medo de arriscar. Você pode perder? É um fato, pode. Infelizmente, mas a vida também é um jogo em que a coragem, a fé e a determinação fazem parte dela. E se você não tiver, ou se você tem, mas não utiliza, não vale para nada. Bom, esse relato é uma das muitas outras que eu vou fazer e que, com certeza,
ficará registrado para a posteridade.